Olá, nós somos o grupo 12, eu, Gustavo, Juliana e Tiago. Vamos continuar falando sobre a tomografia computadorizada. É, por conta da sua importância nos exames por imagem, o tomógrafo precisa passar por manutenções e verificações, pois esses cuidados são necessários para que os resultados dos exames estejam com mínima interferência. E para isso existem regras e normatizações. Só que, para evitar isso, essas regras abrangem alguns determinados riscos, como os riscos físicos. Segundo a biossegurança, os riscos físicos se referem aos tipos de energia que algumas pessoas podem sofrer em contato durante o exame. No caso de tomografia, a radiação. As normas que abrangem a radiação são a ABNT-NBR 6977, nas quais elas ditam as regras de proteção. Essas regras podem mudar dependendo da pessoa. No caso dos não profissionais, eles só podem receber uma determinada porção de radiação por ano, enquanto as gestantes elas não devem ser expostas até o terceiro mês de gravidez, sendo que, dependendo da empresa, esse tempo pode ser maior. Já nos casos dos profissionais, o número de radiação é um pouco maior, normalmente por volta de 5 Röntgen por ano, enquanto ele também tem uma regra durante um tempo de 13 semanas, que tem que ser no máximo 3 Röntgens. Eles podem receber um pouco acima de radiação por conta dos EPIs específicos que eles utilizam, que evitam que a radiação penetre em áreas mais problemáticas, como a cabeça e o tronco. Mas, mesmo com isso, se deve sempre ter uma manutenção, pois há riscos de vazamento de radiação ou a dosagem sendo errada em contato ao paciente ou até mesmo o profissional. Também temos os riscos mecânicos, que são também conhecidos como riscos de acidentes, que normalmente são os problemas que a máquina pode apresentar. Dentre problemas, por exemplo, a presença de objetos metálicos no corpo do paciente ou na própria mesa do exame, sendo que esses pedaços de metal eles prejudicam o resultado final, pois absorvem a radiação emitida pelo aparelho. E essa radiação ela precisa ser medida pelo detector. Se a imagem final não for de boa qualidade, o exame vai ser inutilizado, fazendo que seja refeito e fazendo que o paciente entre em contato mais com radiação, o que não é nada aconselhável. Outros problemas que podem inviabilizar o exame seriam vibrações da mesa ou a desincronização com o gantry. Também a alimentação e a falta de calibração, pois eles são importantes para uma boa resolução no resultado final. Outros problemas mecânicos que podem ocorrer se não for feita a manutenção seriam fuga de energia do equipamento e superaquecimento, pois eles podem causar choque elétrico no paciente ou até mesmo explosões durante o exame. Há outros tipos de riscos que podem atrapalhar o exame, como se o paciente se movimentar muito, pois inviabiliza o resultado final, ou até mesmo ele pode se machucar no decorrer do exame. Outros problemas seriam se a manutenção, por exemplo, o paciente anterior tiver alguma doença infecciosa, na qual o paciente atual pode pegar, e se a limpeza, a esterilização e a higienização não for feita corretamente. Por isso, a manutenção deve ser sempre bem feita junto com as especificações do fabricante e as leis sanitárias e de proteção à saúde. Agora iremos comentar sobre algumas questões com relação à estrutura e à proteção radiológica do setor. De acordo com a RDC número 50 de 2002, o setor de tomografia necessita dos seguintes ambientes: uma sala de exame de tomografia, onde é realizado o exame, uma área de comando e interpretação dos exames, e uma sala de componentes técnicos, que pode ser, em alguns casos, acoplada à sala de comando.
A depender do tipo de exame que é realizado, em alguns setores, a necessidade de uma sala de indução e recuperação anestésica e um posto de enfermagem e serviços. Como no caso em atendimento de realização, né, de tomografias pediátricas, é necessário ambas as salas. Na RDC número 50, tem algumas definições com relação às dimensões mínimas da sala e as instalações necessárias referentes aos gases, à questão hídrica e aos conduítes elétricos necessários para cada tipo de instalação. Com relação ao projeto elétrico da sala de tomografia, o equipamento de tomografia computadorizada apresenta alguns requisitos de instalações específicos, dado que a rede de alimentação dele, na maioria dos casos, é trifásica, apresenta uma potência de consumo de 50 a 150 kVA e necessita de um circuito exclusivo para evitar qualquer tipo de intercorrência, né, interferências e sobrecargas do sistema. Então, normalmente é utilizado, né, uma tomada de uso específico para especificamente o equipamento de tomografia. Normalmente, o fabricante já fornece a planta baixa, tanto estrutural quanto de questões elétricas, do projeto elétrico, para a instalação adequada do equipamento de tomografia. Os demais pontos de tomada irão depender do projeto e dos equipamentos necessários para a realização do exame, mas devem seguir a norma NBR 5410 de 2004. Com relação ao projeto de iluminação, devem seguir a NBR 8995-1 de 2013, com relação ao melhor funcionamento e adequação tanto do profissional que está operando o exame quanto dos pacientes. Dado que o equipamento de tomografia é um equipamento emissor de radiação ionizante, é necessário um planejamento e cálculo da blindagem da sala, que deve ser feita e acompanhada por um profissional especializado em relação à proteção radiológica. Essa blindagem vai depender de vários fatores, dado a dimensão da sala, o fluxo de exames diário, o modelo do equipamento utilizado na sala e o projeto arquitetônico do setor. Essas questões estão relacionadas à tríplice da proteção radiológica, né, que se refere ao tempo de exposição à radiação, à distância do emissor e com relação ao projeto de blindagem do setor. Segundo as diretrizes da Comissão Nacional de Energia Nuclear, é necessária a delimitação de algumas áreas com relação às doses de exposição à radiação. A primeira delas é uma área proibida, onde o acesso é permitido apenas por profissionais. No caso da tomografia, essa área normalmente não é delimitada, já que o equipamento de tomografia tem uma exposição, uma emissão de radiação controlada. A segunda área é uma área controlada, que normalmente é onde o equipamento de tomografia está presente e onde é realizado o exame, que qualquer paciente que esteja nessa área deve estar sempre acompanhado de algum profissional e um número mínimo de pessoas deve acessar essa área. Essas duas primeiras áreas devem ser devidamente sinalizadas com o símbolo internacional de radiação ionizante e com devida descrição dos equipamentos que estão presentes, né, qualquer possível de risco de exposição à radiação nesse local. Lembrando que o acesso dessas áreas é extremamente proibido para menores de 16 anos, dado ao maior risco de exposição, né, abaixo da cidade. A próxima área é uma área supervisionada, na qual as doses de radiação já são menores, mas ainda assim é uma área que há uma certa necessidade de reavaliação das doses para controle da segurança do setor com relação à radiação. E por fim, uma área livre, onde já pode haver a livre circulação, dado que a área supervisionada está devidamente controlada. Com relação à reavaliação dessa área,
é sempre importante a avaliação de manutenção do equipamento, para garantir que o mesmo esteja funcionando de forma correta e que não esteja sendo emitidas radiações desnecessárias ou maior exposição tanto do profissional quanto dos pacientes. Como vimos ao longo dos 4 trabalhos entregues, a tomografia computadorizada é um equipamento médico de bastante relevância na área médica, e ele vem sendo bastante utilizado como ferramenta no mapeamento da anatomia humana e na pesquisa por demais anormalidades clínicas e na investigação de doenças. Discutimos os principais conhecimentos algébricos e físicos que fomentaram a criação do equipamento e também a reconstrução dessas imagens. Mostramos que, diferente dos exames de raio-x convencional, os exames de tomografia permitem o controle das escalas de cinza das imagens radiológicas, assim como permitem uma maior precisão e flexibilidade. Além disso, apresentamos a composição de cada uma das partes constituintes, como o gantry e a mesa onde o paciente se deita. Também mostramos como a aquisição da radiação atenuada era feita para a reconstrução dessa imagem. Apresentamos como a evolução das novas tecnologias impactaram nas gerações dos tomógrafos e como elas foram capazes de melhorar a qualidade do exame e reduzir o tempo de exposição do paciente. Por fim, vimos que, para o funcionamento adequado e seguro do equipamento de tomografia, precisamos da instalação de salas com blindagem e proteção radiológica. E também precisamos seguir as instruções de instalação e manutenção dos fabricantes. A seguir, vemos as referências que utilizamos para a realização deste trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos, uma boa noite.